O Oasis Prime não era apenas um supermercado, era uma declaração de poder. A unidade mais luxuosa da rede de Arthur Montenegro era um templo do consumo moderno, um lugar onde a perfeição era a única norma aceita. A iluminação de LED, projetada para valorizar cada produto, refletia em corredores tão polidos que pareciam espelhos de gelo. As prateleiras eram organizadas com uma precisão quase militar, e os clientes da elite da cidade deslizavam seus carrinhos silenciosos em um balé de compras coreografado. O ar era frio, filtrado, com um aroma sutil e asséptico que prometia qualidade e eficiência. Não havia espaço para desordem, para imperfeições, para o caos da vida real. Era um cenário impecável, construído para ser admirado, mas não para acolher. Um contraste gritante e doloroso para o drama humano que estava prestes a se desenrolar, silenciosamente. Em um dos seus caixas, movendo-se por aquele ambiente estéril, estava seu criador, Arthur Montenegro. Aos 52 anos, ele era a personificação do seu império, implacável, controlado e reverenciado. Seu terno italiano, de um cinza profundo, era cortado com uma precisão que não permitia um único vinco. O cabelo grisalho, penteado para trás, revelava uma testa onde as preocupações pareciam ter se transformado em linhas de cálculo, não de emoção. Sua postura era rígida, a de um homem que carrega o peso de um império multibilionário nos ombros. Durante suas raras visitas de inspeção, seu olhar não buscava sorrisos ou interações humanas. Ele escaneava o ambiente em busca de falhas operacionais, de desalinhamentos, de qualquer coisa que pudesse macular a imagem de perfeição que ele havia construído. Ele era o arquiteto de um oásis para os outros, mas vagava por ele como um homem em seu próprio deserto particular. Foi então que seu olhar treinado, programado para detectar a menor das falhas, captou algo incomum, uma anomalia que não estava em nenhuma de suas planilhas de performance. No caixa de número 12 estava Clara, seu rosto emoldurado por um cansaço que nem a maquiagem discreta conseguia esconder, exibia olheiras profundas. O uniforme da empresa parecia um pouco largo em seu corpo magro, como se pertencesse a uma versão anterior e mais forte de si mesma. Suas mãos, embora ágeis ao passar os produtos pelo leitor, tremiam levemente. Mas o que prendeu a atenção de Arthur não foi nada disso. Foi uma única e solitária lágrima que traçou um caminho lento e silencioso por sua bochecha. Ela não soluçava. Seu profissionalismo não vacilava um instante sequer. Mas aquela gota de dor era a única coisa verdadeiramente real em todo aquele supermercado. Movido por um impulso que ele mesmo não compreendeu, um eco distante de uma dor que ele havia enterrado sob camadas de sucesso, Arthur esperou que o cliente se afastasse. Ele quebrou seu próprio protocolo de distanciamento e se aproximou do caixa. Sua voz, normalmente usada para dar ordens ou fechar negócios, soou quase estranha ao formular uma pergunta tão simples e humana. "Senhorita, está tudo bem?" A pergunta, dita em um tom baixo e neutro, foi o suficiente para quebrar a frágil barragem que continha o desespero de Clara. Com a voz embargada, as palavras tropeçando umas nas outras, ela revelou a verdade devastadora. Sua filha de 6 anos estava internada, precisando de um remédio caro, e seu salário daquele mês tinha vindo pela metade, sem qualquer explicação. É por momentos como este, que revelam a coragem que vive na dor mais silenciosa, que eu continuo a contar estas histórias. Se você também acredita no poder delas, considere se inscrever para nos ajudar a dar voz a quem precisa. O silêncio no escritório de Arthur era pesado, uma antítese do caos que se instalara em seu interior. Ele conduziu Clara para uma cadeira de couro italiano que parecia engolir sua figura frágil.
Do lado de fora, o balé perfeitamente coreografado do supermercado continuava, mas ali dentro, o tempo havia parado. As palavras dela sobre o salário cortado e a filha doente ecoavam nas paredes de vidro, quebrando a fachada de controle que ele levara décadas para construir. Ele não via mais uma funcionária, uma engrenagem em sua vasta máquina de lucros. Ele via o reflexo de um fantasma, uma dor antiga que o dinheiro nunca conseguiu exorcizar. A lágrima solitária de Clara havia aberto uma fissura em sua alma, e por ela, o passado inundava o presente com uma força avassaladora. Arthur sentou-se à sua frente, não como um chefe, mas como um homem desarmado. Ele se lembrou de sua própria mãe, anos antes de qualquer império ser sequer um sonho. Lembrou-se do cheiro de desinfetante do hospital público, da impotência esmagadora de assistir a pessoa que mais amava definhar, porque um tratamento, que hoje ele pagaria sem pensar, era um luxo inalcançável. Ele tinha apenas 19 anos, e tudo o que podia fazer era segurar a mão dela enquanto a vida se esvaía. Aquele fracasso, aquela incapacidade de proteger sua família, foi o combustível que o transformou no homem implacável que era hoje. Ele construiu o Oasis Prime e todas as outras lojas não apenas por ambição, mas para erguer uma muralha de riqueza tão alta que a dor da impotência nunca mais pudesse alcançá-lo. Clara, sentindo a mudança na atmosfera, começou a falar. Sua voz, um fio de som no silêncio. Descreveu Sofia, sua filha de 6 anos, com uma vivacidade que contrastava com a palidez de seu próprio rosto. Falou dos cabelos cacheados que teimavam em escapar de qualquer presilha, da risada que parecia encher qualquer cômodo e do jeito como seus pequenos olhos brilhavam ao ver um desenho animado. Depois, a voz dela fraquejou ao descrever o hospital. O bip constante dos monitores, as noites em claro em uma poltrona desconfortável. O medo paralisante a cada vez que um médico se aproximava com uma expressão séria. O remédio não era uma cura, mas uma promessa de mais tempo, mais risadas, mais manhãs. Era a esperança encapsulada em um frasco caro, agora fora de seu alcance. Com uma coragem nascida do desespero, ela detalhou a crueldade silenciosa de Ricardo, o gerente da loja. Ele era um mestre da manipulação, sempre com um sorriso afável e uma palavra de encorajamento, enquanto sua mão encontrava formas criativas de subtrair valores dos contra-cheques dos funcionários mais vulneráveis. Descontos por danos a produtos que nunca existiram, taxas por erros de sistema que só eles pareciam cometer, horas extras que desapareciam misteriosamente. A maioria dos colegas tinha medo demais para questionar. Perder aquele emprego, mesmo com os abusos, era pior do que suportá-los. Ricardo havia criado um feudo particular dentro do império de Arthur. Um lugar onde a decência era trocada por migalhas de poder e o medo era a moeda corrente. Arthur ouviu cada palavra, e a indignação que sentiu foi uma chama fria e precisa. Era uma afronta não apenas aos seus negócios, mas à sua própria história. Ele olhou para Clara, para a dignidade em seus olhos cansados, e tomou uma decisão que ia contra todos os seus instintos corporativos. Ele não ia simplesmente resolver o problema com um cheque. Ele ia restaurar a justiça. Clara, disse ele, sua voz firme pela primeira vez. Eu acredito em você, mas preciso de provas. Preciso que você seja meus olhos e meus ouvidos aqui dentro. Confio em você para me ajudar a expor a verdade. Naquele instante, ele não estava apenas oferecendo ajuda, estava depositando o peso de sua cruzada pessoal nos ombros da mulher mais vulnerável de sua empresa. É por causa de momentos de coragem como este, onde a esperança desafia o medo, que vale a pena continuar contando essas histórias. Se você também se inspira em atos de confiança que podem mudar uma vida,
junte-se a nós, se inscrevendo para que possamos continuar a dar voz a quem mais precisa. Nos dias que se seguiram, Clara viveu em um estado de alerta constante, um misto de esperança e terror. Cada interação com Ricardo era um teste para seus nervos. Ela registrava mentalmente suas conversas, observava as discrepâncias nos caixas dos colegas e anotava tudo em um pequeno caderno que escondia em sua bolsa. O supermercado, antes um lugar de trabalho monótono, transformou-se em um campo minado. Os outros funcionários, percebendo a estranha proximidade entre ela e o grande chefe, começaram a se afastar, lançando olhares de suspeita e medo. Ela estava sozinha, uma agente secreta em sua própria vida, lutando uma guerra silenciosa sob as luzes brilhantes do Oasis Prime. Ricardo não era tolo. Ele sentiu a mudança no ar. Notou o olhar de Arthur e a nova, embora aterrorizada, determinação de Clara. Sua resposta foi rápida e cruel. Ele começou uma campanha sutil para desacreditá-la. Um dia, seu caixa apresentou uma diferença inexplicável de R$ 50, algo que nunca havia acontecido. Ricardo fez questão de anunciar o erro em voz alta, para que outros pudessem ouvir. Espalhou o boato de que ela estava com problemas financeiros e talvez estivesse desesperada. Ele a isolou, transformando-a de vítima em suspeita aos olhos de seus pares. A tática era clara: destruí-la moralmente antes que ela tivesse a chance de falar, garantindo que, quando a verdade viesse à tona, a palavra dela não valeria nada. Longe da loja, em sua torre de vidro com vista para a cidade, Arthur travava sua própria batalha. Seus diretores o aconselhavam a seguir o protocolo, demitir o gerente com uma indenização generosa para evitar um escândalo e transferir a funcionária para outra unidade. Era a solução limpa, corporativa, sem emoções. Mas a imagem de Clara e a memória de sua mãe não o deixavam em paz. Pela primeira vez em anos, ele se sentia vivo, movido por algo além dos lucros e das projeções de mercado. Ele estava confrontando o fantasma de seu passado, a sensação de impotência que o assombrava. Ajudar Clara não era mais uma questão de negócios, era uma questão de redenção. Ele precisava provar a si mesmo que o homem que ele se tornou poderia, finalmente, salvar alguém. Esta decisão, a de transformar uma dor pessoal em um ato de justiça para o outro, é o que define um verdadeiro herói. Se histórias sobre segundas chances e a coragem de consertar os erros do passado também tocam seu coração, sua inscrição nos dá a força para encontrar e compartilhar mais relatos como este. A virada interna de Arthur foi selada, mas o mundo externo continuava sua marcha implacável. Uma ligação do hospital veio como um soco no estômago de Clara. Uma infecção inesperada havia complicado o quadro de Sofia. Os médicos precisavam iniciar um novo protocolo de tratamento com um medicamento importado ainda mais caro e de disponibilidade imediata. O tempo, que já era um luxo, agora se tornara um inimigo declarado. A urgência da situação transformou seu medo em pânico puro. A sensação de que as paredes estavam se fechando ao seu redor, esmagando a pequena chama de esperança que Arthur havia acendido. Dominada pelo desespero, Clara quebrou todas as barreiras de hierarquia e medo. Ela encontrou o número pessoal de Arthur, um contato que ele lhe dera, apenas para emergências, e discou com as mãos trêmulas. A possibilidade de estar incomodando o homem mais poderoso que já conhecera era aterrorizante, mas a imagem de sua filha em uma cama de hospital era infinitamente mais. Quando ele atendeu, a voz dela era um sussurro quebrado, mal conseguindo articular as palavras entre os soluços. Ela não pediu dinheiro, não exigiu nada. Ela apenas relatou os fatos, como um soldado reportando uma batalha perdida. Ela estava no fim de suas forças, admitindo sua derrota para a única pessoa que lhe oferecera uma aliança. Do outro lado da linha, Arthur não ouviu uma funcionária.
mas o eco de seu próprio desespero de décadas atrás. A resposta dele não foi a de um CEO analisando um problema, mas a de um homem que entendia aquela dor em um nível celular. "Fique calma, Clara, não se desespere", disse ele, sua voz surpreendentemente gentil e firme. "Eu estou a caminho. Não faça nada até eu chegar. Nós vamos resolver isso. Juntos." Naquela promessa, a aliança deles foi forjada não mais em confiança e suspeita, mas em uma humanidade compartilhada. Ele não estava mais apenas corrigindo um erro em sua empresa. Estava respondendo a um chamado de seu próprio passado, determinado a desta vez reescrever o final da história. A sala de reuniões do Oasis Prime, com suas paredes de vidro que davam para os corredores movimentados, parecia um aquário de luxo. Dentro dele, a tensão era palpável, um contraste gritante com a normalidade do lado de fora. Arthur Montenegro sentou-se na cabeceira da mesa de mogno polido. Sua postura era a de um juiz prestes a dar um veredito. À sua direita, Ricardo, o gerente, exibia um sorriso forçado, a arrogância habitual levemente abalada pela convocação inesperada. Do outro lado, 2 diretores regionais pareciam confusos, trocando olhares nervosos. E, em uma cadeira um pouco afastada, como uma testemunha silenciosa, estava Clara. Ela mantinha os olhos fixos em suas mãos, o coração batendo descompassado contra as costelas, sentindo o peso de todos os olhares e o futuro de sua filha pairando naquele ambiente frio e estéril. Com uma calma que desmentia a tempestade interior, Arthur iniciou a reunião. Ele não levantou a voz, não fez acusações diretas. Em vez disso, projetou na tela uma série de planilhas. Eram os registros de pagamento das últimas semanas, cruzados com os relatórios de ponto e as justificativas de descontos. Com a precisão de um cirurgião, ele apontou as inconsistências, os erros de sistema que afetavam sempre os mesmos funcionários, as taxas de quebra de estoque que não correspondiam a nenhum inventário. Ele falava de números, mas cada número representava uma pequena traição, um abuso de confiança. A arrogância de Ricardo vacilou por um instante, transformando-se em uma defesa apressada sobre a complexidade dos sistemas e a inevitabilidade de falhas operacionais, tentando afogar a verdade em um mar de jargão corporativo. Recuperando a compostura, Ricardo partiu para o ataque, virando sua mira para o alvo mais frágil. Ele gesticulou na direção de Clara, sua voz pingando uma falsa preocupação. Apresentou-a como uma funcionária problemática, com dificuldades financeiras evidentes, sugerindo que suas queixas eram o ato desesperado de alguém que talvez já estivesse desviando fundos e agora tentava criar uma cortina de fumaça. Ele mencionou a diferença de caixa forjada dias antes, pintando-a como uma ladra em potencial, uma pessoa cuja palavra não tinha credibilidade. Os diretores se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras, a dúvida plantada com maestria. Clara sentiu o veneno daquelas palavras, a humilhação pública, mas não chorou. Apenas ergueu o queixo e sustentou o olhar de Arthur, uma súplica silenciosa por justiça. Arthur ergueu a mão, um gesto simples que silenciou a sala instantaneamente. Seus olhos, antes frios e analíticos, agora queimavam com uma intensidade que ninguém ali jamais vira. "Eu conheço esse desespero, Ricardo", disse ele, a voz baixa, mas carregada de um peso esmagador. "Eu já estive no lugar onde cada centavo roubado não é apenas dinheiro, é tempo de vida que se perde. É a esperança que morre um pouco a cada dia." Ele fez uma pausa, e o silêncio pareceu sugar todo o ar da sala. "Eu construí este império para que ninguém mais tivesse que passar pelo que eu passei.
para que nenhuma mãe tivesse que escolher entre o aluguel e o remédio de um filho. Você não roubou apenas dinheiro, você roubou a dignidade e a esperança. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante dos refrigeradores da loja. O rosto de Ricardo estava pálido, sua máscara de confiança finalmente despedaçada, revelando o homem pequeno e covarde por trás dela. Os diretores olhavam para Arthur com uma nova compreensão, um respeito que ia além de sua fortuna. Arthur não precisou gritar. Ele olhou diretamente para Ricardo e disse as palavras com uma finalidade cortante. Você está demitido. Recolha seus pertences e saia. Agora. Então, em um ato que chocou a todos, ele se levantou, caminhou até Clara e, diante dos diretores, disse com uma sinceridade que curava a ferida da humilhação: Clara, em nome desta empresa e em meu nome, eu lhe peço desculpas. A justiça não foi um grito de vingança, foi um sussurro de validação. A justiça, quando chega, nem sempre faz o barulho de uma porta batendo. Às vezes, ela tem o som suave de um telefone sendo atendido e de uma promessa sendo cumprida. Minutos após a demissão de Ricardo, Arthur fez uma única ligação para o diretor do hospital, garantindo pessoalmente o custo integral do tratamento de Sofia, incluindo o medicamento importado. Para Clara, que observava a cena em um silêncio atordoado, aquele gesto foi mais do que um ato de generosidade. Foi o mundo se realinhando em seus eixos, mas Arthur não havia terminado. Ele se virou para ela, não com pena, mas com um respeito profundo. Ofereceu-lhe o cargo de gerente-geral de operações de toda a rede. Não era um prêmio de consolação, mas o reconhecimento de que a integridade e a resiliência que ela demonstrou sob pressão eram as qualidades que ele mais precisava em sua liderança. Ela, que lutava por centavos, agora seria responsável por milhares de vidas. Nos meses que se seguiram, Clara não apenas ocupou o cargo, ela o redefiniu. Sua primeira iniciativa foi criar um departamento de bem-estar do funcionário, completamente independente do RH tradicional. Ela instituiu uma política de auditoria transparente, onde os contra-cheques eram simplificados e qualquer desconto precisava ser assinado pessoalmente pelo colaborador após uma explicação detalhada. Visitava as lojas não como uma executiva distante, mas como alguém que conhecia o cansaço de ficar 8 horas em pé. Conversava com os operadores de caixa, com os repositores, com a equipe de limpeza, ouvindo suas histórias e garantindo que suas vozes fossem um pilar na tomada de decisões da empresa. O Oasis Prime, antes um templo frio de eficiência, começou a ganhar alma, transformando-se em um lugar onde o valor das pessoas finalmente superava o preço dos produtos. A maior transformação, no entanto, foi a de Arthur. O homem que vivia em um deserto emocional encontrou um oásis em um lugar inesperado. Ele diminuiu seu ritmo de trabalho, delegando a maior parte das operações para Clara, em quem confiava implicitamente. Passou a dedicar seus fins de semana não a relatórios de lucros, mas a passeios no parque com Sofia, que se recuperava a olhos vistos, sua risada contagiante preenchendo o silêncio que por tanto tempo habitou a vida dele. Ele se tornou uma figura paternal para Clara e um avô amoroso para Sofia, descobrindo uma riqueza que nenhuma de suas ações na Bolsa de Valores jamais poderia lhe proporcionar. A muralha que ele construiu para se proteger da dor do passado finalmente ruiu, não para deixá-lo vulnerável, mas para permitir que o afeto e o propósito entrassem. 3 anos depois, em um evento ensolarado no jardim da sede da empresa, Clara inaugurou a Fundação Sofia, um programa de auxílio saúde integral para os filhos de todos os colaboradores da rede Oasis. Ao seu lado, Sofia, agora uma menina de 9 anos, saudável e vibrante, segurava sua mão com força. Na plateia, Arthur Montenegro observava, não do pedestal de um CEO,
mas do acento humilde de um homem que encontrou sua redenção. Seu sorriso era genuíno, seus olhos brilhavam com um calor que refletia a beleza daquele novo começo. É por causa de finais como este, que provam que a bondade pode ser o melhor modelo de negócio, que nossa missão se torna tão importante. Se você acredita que cada pessoa merece uma chance de reescrever seu destino, sua inscrição nos ajuda a garantir que mais vozes, como a de Clara, sejam ouvidas.